Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da da PPR Lives, né? Essa ação da Pix Pro Race nesse tempo de pandemia para estar mais próximo de todos os nossos atletas, todas as pessoas que trabalham com mountain bike, para que mesmo que de casa a gente possa curtir grandes histórias, né? Grandes causos do ciclismo, né? Brasileiro, nordestino, cearense como hoje, piauiense. Bom, Edilberto acho que já tá por aqui, né? Vou ver se tá por aqui, vou chamar ele. Edilberto, eu tô te chamando. E hoje a PPR Lives é com esse cara, né? Um cara, grande amigo que eu fiz durante minha vida no mountain bike, um cara 100%, um cara que sempre tá junto, um cara que sempre busca aproximar, buscando sempre o melhor nas parcerias que faz. E muita coisa boa para a gente conversar aqui hoje, muita coisa boa sobre as viagens dele aqui para Pico, sobre todas as provas que ele organizou, né, desde Aracati Race, 6 horas da Barcelos, né, o desafio vertical agora, Palmácia, né? Palmácia que tem uma altimetria para deixar qualquer um de perna arriada. Ei, cara, Pompes, cara. Bicho, eu tô feliz demais de estar te vendo, ó, velho. De coração, Show velho. de bola. Cara, velho. Galera, para vocês que estão entrando agora, esse é o grande Edilberto Campelo, fundador do MTB Single Track, um cicloatleta, cicloviajante, cicloaventureiro, um cara desbravador de trilhas, né? Um dos caras que mais faz o ciclismo do Ceará acontecer, desenvolve, incentiva, tanto faz são atletas profissionais, atletas amadores, atletas iniciantes. O Edilberto é um cara que sempre está do lado deles para poder alavancar o nosso esporte, para poder incentivar e fazer o nosso evento crescer, o ciclismo crescer, né? E, além disso, é um grande parceiro que a gente tem aqui na Pix Pro Race, né? Um cara que sempre eu busco conversar, pedir opinião, a gente se ajuda, vai conversando, sempre buscando o melhor para um ciclismo nordestino. Isso é que é massa, cara. Então, Edilberto, muito obrigado por estar aqui, velho, pela sua disponibilidade da gente aqui. Vamos começar. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar participando. Tenho acompanhado as lives da PPR, cada uma melhor que a outra, sempre engrandecendo o ciclismo e elevando o nível do que você faz aí na Pix Pro Race. Bom, mano, então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui o seguinte. Aqui embaixo tem um aviãozinho que é tipo um aviãozinho, uma setinha. Você clica nela, envia essa live para todo mundo, convida os amigos, manda naquele grupo do WhatsApp, manda no grupo lá aí do Insta, convida todo mundo para vir assistir aqui, que agora vai cair muito mountain bike. Bom, Edilberto, a gente perdeu 15 minutinhos aqui da nossa live falando, então quando acabar, se tiver muito assunto ainda para frente, a gente faz mais 15, meia horinha, se não for nenhum problema, se a galera Tranquilo. Então, a gente faz isso também para não ficar muito longo, não cansar a galera. Galera, é muita coisa, eu agradeço a participação de todos vocês, todas as lives, cada live mais perguntas, mais questionamentos, uma interação muito bacana com vocês. Então, quem tiver perguntas para Edilberto ou para mim, por favor, clica nessa caixinha aí que tem um ponto de interrogação e manda sua pergunta lá, que fica mais fácil para a gente identificar. Beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui a trabalhar, deixar de lenga-lenga e começar esse bate-papo com o Edilberto. Como eu falei para vocês, o Edilberto é um cara um dos maiores incentivadores do ciclismo aí no Ceará. É um cara que contribui efetivamente com o esporte, né? Não é um cara que só de falar, é um cara de fazer, né? Edilberto, e eu tenho essa curiosidade, acredito que várias pessoas têm, né? De como a bike entrou na vida do Edilberto. A gente já teve essa oportunidade de conversar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pronto, boa noite aí a todos, né? A questão da bicicleta na minha vida surgiu como acontece com muitas crianças, né? Você, ali quando está ali naquela fase de infância, você ganha de presente
E com o tempo começa a praticar, a se identificar, né? Eu ganhei minha primeira bike, tinha 6, 7 anos. Quando foi lá para os 9, já parti para o bicicross, né? Brincando daqueles pulinhos de salto, com a galera da rua. Mas sempre tendo a bike na minha vida, no dia a dia, pedalando no finzinho de tarde, finais de semana, fazer aquele grupinho ali com a galera da rua. E com 13, 14 anos, comecei a notar a existência do mountain bike. Comecei a me interessar e andava numa cross, peguei e vendi a cross. E com o dinheiro comecei a juntar outras economias e comprei um quadro de mountain bike, um quadro urbano. E comecei a montar minha primeira mountain bike, freio de espora, aro de alumínio e tudo, aquelas coisinhas. Montei uma mountain bike, acho que eram 5 marchas só que tinha. E mais ou menos um tempo comecei a me aventurar e a estradas carroçais, mais próximo aqui pela região de Maranguape, com a turma mesmo do bairro. E daí foi que surgiu essa questão do mountain bike na minha vida. Aí pelos 14 anos, lá pelos 15 eu já estava começando a fazer algumas trilhas bem leves, né? Lógico, a bike não aguentava. E é tanto que eu não passei nem muito tempo com ela. Também. Então começou mais ou menos nisso daí, né? E é uma coisa que a gente tem até hoje e não dá para se separar. Realmente. A bike, eu estava até conversando contigo com essas coisas de questões de saúde e tal. E meio que a gente, bike também entrou na minha vida desde criança. Quando me perguntam, tu começou a pedalar desde quando tu começou a pedalar? Cara, desde que eu tenho 3 anos de idade eu pedalo, velho. Então, a bike tá na nossa vida, no nosso sangue. Cara, e você, além de começou a pedalar, veio dessa história aí do bicicross, passou por mountain bike, né? E chegou, né, nas cicloviagens. Hoje você fala em faz grandes cicloviagens, até antes de você conectar, que eu tava falando daquela cicloviagem que você fez com o Dudu Machini presente, com o Márcio Braz, com a turma, né, que você fez aquelas do Rio Poti, que você até postou no canal do YouTube do MTB Single Track. Quem não conhece ainda, acessa o YouTube aí o canal do YouTube aí do Edilberto, que tem MTB Single, youtube.com/MTB Single Track, né, tem muito vídeo bacana lá. Então, quando veio as primeiras viagens ou as primeiras competições, cara? Qual foi sua primeira cicloviagem? Qual foi sua primeira competição? Nesse período, como eu falei, com 15, que comecei a fazer as primeiras trilhas de mountain bike, por um tempo foi aquilo bem divertido, só curtição. Aí acho que lá pelos meus 17, 18 anos eu comecei a conhecer uma galera que curtia mountain bike, né? Que era o Draulio, tinha o Vanderlan, uma galera bem antiga aqui do ciclismo cearense, né? Que tem também muita história. E a gente começou a fazer as primeiras trilhas pro lado de Taquara, né? E daí, competição, eu já tinha, pelos meus 20 anos, eu acho que foi uma das primeiras competições que eu comecei a participar na época de alguma coisa do Campeonato Cearense. As cicloviagens ainda não tinham começado. Primeiro as competições... As competições vieram primeiro que as cicloviagens, né? Certo. Vieram sim. Pode continuar, desculpa, que você estava falando. Pronto. E sempre eu fui um tipo de ciclista que eu gostava de mais da resenha, do MTB, da curtição, aquela coisa que a gente, tipo, meu grupo ali, quando a gente começou a se juntar, que a gente, no meu bairro, a gente saía 4 horas da manhã para uma trilha do Juá, que fica a uns 35, 40 quilômetros aqui de Fortaleza. A gente andava 95 quilômetros para ir lá e voltar, ninguém tinha carro, né, para se deslocar, saía pedalando, voltava pedalando. A gente saía 5 da manhã, chegava 3, 4 horas da tarde. Mas o domingo nosso era ir para uma trilha lá no Juá e voltar. E até uma coisa, como converso muito com o Eduardo, né, Eduardo, a gente é amigo de muito tempo de mountain bike.
E ele fala muito uma coisa que eu dou muita razão a ele, que ele diz que a gente evoluiu muito, que hoje talvez a gente teria menos tempo para ir lá e voltar pelo equipamento, por bikes, por tudo, né? Então, acho que cada momento teve sua época, né? Mas era muito bacana, muito divertido. A gente falava para aquela galera mais nova assim, ó, vamos se preparar com água e tudo. Aí tinha um menino lá, que eu esqueci agora o nome dele, ele sempre chegava com 2 garrafas de 2 litros, pet de água, que era para não ter perigo de faltar. Amarrava no quadro da bike. Amarrava. E a gente achava muito. No meu tempo a gente colocava na mochila e puxava a mangueira, né? Era o famoso camelback que Rapaz, a gente criava, né? ele amarrava com duas borrachas de câmera de ar, amarrava a água no varão da bicicleta, que era para não ter perigo, que nem cabia no suporte. Tu imagina então, aí, né? Assim, Aquelas bicicletas daquela época pesadas, o cara ainda botava mais 4 demais. litros de água. Suspensão era um sonho, andar de sapatilha era outro. O negócio era puxado. Velho. Mas e aí, qual foi, já que começou a vida, começou a sua competição, você lembra qual foi sua primeira competição? Foi competição tal, em cidade tal. Para falar a verdade, eu não tenho essa recordação por exato, te juro. Mas eu lembro que foi alguma coisa ali pelo Campeonato Cearense, na época que tinha algumas etapas que eram próximas aqui, tinha Taquara, tinha Juá. Eu não lembro a ordem, mas deve ter sido uma dessas duas, né? Certo. Que nessa época, mais ou menos dos meus 20 e poucos anos, que eu tinha participado. Gilberto, tu lembra qual era o equipamento, qual era a bike que tu tinha nessa época? Bem, vamos lá. Quando eu montei, primeiro eu montei em bike, depois com o tempo eu fui me desfazendo, eu tinha esse grupo desses meus amigos, que a gente fazia umas trilhas, né, e tal. E eu dei uma sumidazinha, né, porque os caras já andavam tudo com Caloi e mountain bike, aquela rajadinha, né, que era top. A minha era uma montada, né, uma gambiarra. Pronto. Então eu ficava meio assim, poxa vida, queria uma bike massa, mas não dá e tal. Aí eu dei uma sumida, foi um tempo que eu passei em faculdade, comecei a pegar primeiro estágio. E foi quando lançaram a Caloi T-Type, né? Caloi T-Type, quadro verde limão. Rapaz, eu achei a cor mais linda, né? Era um sonho andar no urbano, no freestyle. Aí nisso eu tinha dado um tempo, né, com os meninos, assim, 1 ano sem a gente se ver, então que eu tava passando faculdade, estudei, foi um período meio assim. Aí comprei a T-Type, né? Passei no vestibular e comprei a T-Type. E dei uma montadinha, uma melhorada nela, né? Porque tinha coisa muito básica, mas já dei uma melhorada e fui logo me encontrar com eles. Né? Todo de T-Type, morto de contente, feliz da vida, porque tinha comprado a T-Type. Quando eu chego lá, todos eles já tinham deixado a Caloi de lado e tava todo mundo de GT. Porque GT, teve uma época que a GT era febre, GT fazia louco. Não, nessa época aí, todos eles estavam de GT. Eu até esqueci de convidá-los aqui, mas todos estavam de GT, né? Aí eu mostrei a T-Type e perguntei assim, ei, cara, a bike que eu comprei e tal. Eles olharam assim ali, boazinha, sabe? Rapaz, me deu uma tristeza tão grande. Velho. Poxa vida. O importante é pedalar, velho. Eu vim pra casa tão desanimado, sabe? Eu fui animado e voltei desanimado. Aí eu disse assim, não tem nada não, vou fazer o que dá. Eu sei que eu peguei a Caloi T-Type, só pra ter ideia. Deixei ela toda no Shimano Deore, no grupo Shimano Deore. Botei aros a raia, pneu faixa amarela, deixei a cor mais linda da T-Type. Aí, de repente, com o tempo, ainda fiz umas trilhas com ela. Quando foi questão de meses, apareceu a oportunidade de um quadro GT. Tinha aquela promoção do Nescau e tudo, e um garoto, tinha lá perto de onde eu morava, através de um amigo nosso no ciclismo, o Hélito Bicho Rico.
Ele pegou e fez um negócio lá com esse garoto, tava com esse quadro, eu sei que ele recebeu o meu, e eu peguei um quadro GT, aí eu entrei no nível da galera. E ainda uma edição Nescau. Rapaz, aí chegou apavorando. Então já olharam com outros olhos e aí a coisa já fluiu, ela toda GT, era uma GT, 4 GT de cromo, né, que a gente usava, né, alumínio era outro sonho na época. Mas era toda no Deore, guidon profile, que você deve lembrar, aquele curvinho. Que já tinha os barrendes incorporados. Não, o barrende era clássico. Pra você ser mountain bike de verdade, tinha que ter barrende. Se não tivesse... É verdade. Pô, cara, mas era uma época totalmente diferente, velho. A gente olha... Eu ainda assim... peguei esse tempo, cara. Eu lembro que eu tinha meus 14 anos de idade e eu tinha na época... Eu sou um pouco mais novo que você. Eu tinha uma Sandal Max, daquela full, que já era um pouco alumínio. Bicho, um peso desgraçado a bicha. Né? E daí eu troquei justamente por uma GT Avalanche já de alumínio, preta com cinza. Negócio aqui era todo alívio naquela época. Aqui em Pix ainda não tinha o Deore. O alívio era o top, né? E era muito massa, velho. Era muito massa. Até eu vendo aqui que a galera aqui do Single Track que está assistindo, a Bia que escreveu GT Avalanche. E eu quero, assim, ver o que aconteceu. A GT, né, eu gostei da marca, fui um fã da marca. Conheço toda a história do Gary Tanner, né, que começou a fabricar os quadros de cross e tudo. E eu usei GT até meus 35 anos, mais ou menos, eu andei de GT na minha vida, sempre fui fã. E o sonho que eu tinha na época, né, que a gente só via em revista, era ter umas Ascar. As Ascar era o sonho de consumo da GT, né? Assim, pra gente que era mountain biker. Top. Mas eu realizei meu sonho e lá em 2012, mais ou menos, eu consegui adquirir um GT Ascar Elite, que foi meu último quadro GT. Pô, cara, mas sou muito fã, tenho muitas boas memórias. O meu primeiro quadro, esse que eu comprei, eu ainda tenho ele. Ainda vou restaurá-lo e montar uma bike assim urbana para dar uma voltinha quando eu quiser. Eu ainda tenho um quadro. Eu tenho meu sonho desde criança, eu falo pro Fábio Piva, né, que quando eu era criança, tinha 10, 12 anos, abri a revista Bike Action, né, nunca nem pensei em ter uma bike importada na minha vida. E meu sonho era ter uma Scott, né, tanto é que quando eu voltei a pedalar, eu comecei numa GT Avalanche, e eu acho que um ano e 8 meses, 6 meses, 8 meses depois, eu comprei uma Scott. Eu tenho essa bicicleta até hoje, vou restaurar ela e botar ela na parede. Quem andar eu não tenho nem, eu tenho tanto, tem que botar na parede, cara. É um quadro agora. Verdade. Né? Sim, cara, mas aí competição tu não lembra, e como chegou nas cicloviagens? Como foi que o Gilberto entrou nas cicloviagens? Que eu acho que é uma coisa, né? A gente passou uma noite conversando, dizendo, cara, eu quero fazer isso alguma vez. Quando você for marcar, eu quero ir alguma contigo, porque eu acho muito louco. Eu tava até entrando aqui no teste, eu tava entrando no teste antes, né, pelo meu pessoal, e o Léo pedalando pelo mundo entrou. Eu até falei, Léo, vamos combinar uma cicloviagem em breve, que eu tenho um amigo meu que vou entrevistar hoje, que a gente está combinando, eu quero você junto. Mas e aí, como é que foi que começou isso, velho? Eu vou te falar mais ou menos até um histórico até chegar lá. O que acontece? Eu, falando aí da competição, eu comecei a me lembrar. Eu lembrei da primeira competição, foi na Taquara, que era uma serrinha próxima aqui na região de Fortaleza. E o que acontece? Comecei a conhecer muita gente no mountain bike, conheci Gaydin, que era um atleta de ponta daqui, Jardel, né? O Jardel começou a surgir no ciclismo. Sim. O cara que eu tenho como meu professor de mountain bike, que era o Paulo Gambiarra, um cara que era pentacampeão cearense de mountain bike. Eu não cheguei a conhecer ele, não. Ele deu uma parada, eu ainda tenho contato com ele. Tem também o Digé, um cara também que é um fenômeno do ciclismo cearense, né? São nomes que vão estar sempre na memória do ciclismo cearense. Paulo Gambiarra, Digé. E daí conheci Eduardo, conheci uma galera que curtia mais ou menos a mesma vibe que eu sempre gostei, que vem o Jimmy,
Eduardo Ascioli, né? Tem o Géres, um companheiro meu de Palmácia, entendeu? Então a gente passou aí ao longo dos anos fazendo trilha, procurando trilhas aqui, trilhas na região de Palmácia, que eu sou de Fortaleza, mas minha família é toda de Palmácia. Sim. Uma região muito bacana de trilhas. E quando tiveram competições ali pelos inícios de 2000, finais dos anos 90 e começando 2000, e através de faculdade, devido à faculdade e outras questões, eu dei uma parada, eu considero meio que um apagão que eu dei assim no ciclismo na minha vida. Passei 8 anos com 2 mountain bikes em casa. Tinha uma GT e tinha uma Trek, todas duas nível top. Então o que aconteceu? No final dos anos 90, começo ali de 2000, eu dei essa parada, parei aí 8 anos, continuei com bikes em casa, mas foi uma época de faculdade, a gente perdia um pouco o foco, né? Aquela época de farra, de faculdade, de turma, de tudo. Quem nunca? Mas quando foi ali em 2009, 2008, 2009, conto isso até com uma certa, eu posso dizer, exemplo que eu dou para muita gente. Depois que isso aconteceu comigo, eu passei a ter uma mentalidade que eu já falo. Eu tinha por volta de 34 anos, mais ou menos isso, e estava sentado lendo jornal nessa época que eu estava parado, e lendo jornal comecei a me sentir mal. Me deu assim uma sensação muito ruim, né? Minha mãe tem pressão alta, e eu sabia mais ou menos como eram os sintomas, e eu tive a mesma sensação. Rapaz, acho que minha pressão deu uma desregulada. Estava bem forte, pesando 108 quilos, né? Só queria saber de mel, farra. Então, senti essa sensação muito ruim e fui numa farmácia, tirei pressão justamente. Estava alta, minha pressão estava totalmente alta e me impressionou demais. Fui para casa, não falei nada, mas botei uma coisa na minha cabeça, que eu tinha que mudar a minha vida, porque senão eu ia chegar ali depois dos 40, 50 anos com problema de saúde, né? Bateu aquele time. Na mesma semana, peguei a bicicleta, levei para uma revisão. Aí foi aquela hora de o corpo, a mente pensa uma coisa e o corpo é outra. A gente tinha um treino aqui antigamente, né, nessa época aí dos pedais, que era na pista do aeroporto aqui de Fortaleza, que tinha sido recém-construída. Uma volta lá era de 8 quilômetros, né? O treino era toda terça e quinta. Fortaleza todinha treinava lá. Quem tinha mountain bike, quem gostava de competição, de tudo, o treino era lá terça e quinta, né? E a gente dava 4 voltas, eram 32 quilômetros. Questão de 1 hora, 1 hora e pouco, né? Dependendo do nível de cada atleta. Eu peguei a bicicleta, fui lá para dar uma volta. Eu andei 500 metros, na primeira subida eu voltei. Aí fiquei com aquela sensação, não, tá errado, vamos com calma, beleza. Dei mais um tempo, comecei a dar umas voltinhas e tudo, e marquei de ir para Palmácia. Falei com o Géres, com os meninos lá de Palmácia, Ronaldo, e tudo. Ele disse, Paulo, voltou indo para aí, vou levar a bicicleta, vamos ver se a gente faz alguma coisa, eu quero me motivar. E nessa história a gente fez Palmácia e Pacuti, que são 24 quilômetros subindo. Velho, eu conheço. Pacotinho, na hora que bota pacotinho aqui, eu lembro da série de 30 quilômetros, velho. Tá louco. Então eu fiz devagarinho. Cheguei lá, voltei de carro. No outro dia também fizemos um pedal para cachoeira. Eu sei que isso foi um fato marcante e me motivei. Isso com minha turma toda de amigos bebendo no final de semana e eu pedalando. Eu disse que não ia beber, não bebi mais e comecei a deixar essa questão de bebida de lado e comecei a me empolgar novamente. Foi daí que comecei a participar de alguns passeios, né, para começar a pegar ritmo e tudo, e fui evoluindo. E logo bateu na cabeça trilha, né? Não conseguia
eu não conseguia me ver pedalando sem fazer trilha, sempre fui um cara aficionado por trilha. E comecei a procurar algumas pessoas no meio de passeio que tivesse afinidade, mas senti muita resistência de alguns grupos, que é uma coisa que eu combato muito, né? Que quando você vê alguém começando, tente incentivá-lo, tente levar. O Paulo, que é um cara que eu tenho como meu professor de ciclismo de mountain bike, na época ele era pentacampeão cearense. A gente era pivete. Ele ia treinar, né? A gente, Paulo, vai para onde? Não, vou pro Juá. A gente pode ir contigo? Pode, vamos embora aí. Aí a gente dizia, né? Paulo, ninguém vai te atrapalhar. Não se preocupe com isso não, pode ir. A gente subia o Juá uma vez, ele subia 5, indo e voltando e tirando onda com a gente. Ele fazia o treino dele dentro do... mas nunca abandonava. Incentivando a galera, né? Pronto, nisso ele levava 20 meninos para fazer trilha com ele e não deixava ninguém para trás, sempre incentivava. E eu tenho sempre isso com ele, nessa questão de você, quando a pessoa está começando, você não tentar desmotivá-la, tentar incentivá-la, dar orientações corretas, até para você não barrar. Porque eu senti isso na pele novamente quando eu voltei. Alguns grupos que eu comecei a participar, que os caras faziam trilha, comecei a perguntar. Não, mas o nível é mais assim, é mais assado. Beleza, também não questionei, é jeito de cada um. O que foi que eu fiz? Sempre, desde garoto, eu fui um cara muito aficionado por mapas, né? Sempre gostei de mapas rodoviários, sempre tive afinidade. E quando aconteceu isso, eu fui para a internet, comecei a pesquisar, encontrei um site chamado Medgon, que era, nesse período que eu parei, era um grupo de pessoas aqui, de alguns ciclistas, um casal, se eu não me engano, já me contaram até a história, e eles tinham feito umas competições nesse período que eu dei uma parada. E nisso, eles criaram um site, né, Medgon, e lá tinha trilhas que eles faziam, mapeadas pelo Google Earth. Eu fui lá, baixei todas as trilhas, imprimi todas elas, né, no papel mesmo, ofício. Não, nem existia. E fui olhar cada trilha. Daí criei coragem, tinha na época já o Orkut, e publiquei lá numa comunidade daqui de Fortaleza, criei a primeira trilha, marquei um ponto de encontro e decidi de onde ia sair. Nessa história apareceu 2 amigos foram comigo, que já tinham dito que ia, e nisso apareceu mais uns 4. E a gente fez uma trilha de 20 quilômetros, eu com 4 folhas de papel no bolso, mapeando, olhando a cada 100 metros, 200 metros, onde entrava, onde não entrava. E nisso começou. Na outra trilha já deu 10, na outra deu 15, na outra deu 20. Que massa. E assim foi. Até que chegou um dia que eu já estava pedalando no nível melhor, já tinha um grupo de amigos muito grande, já participando, pedalando na semana, e eu comecei a contar para uns que eu tinha um desejo de muito tempo que eu queria realizar. Aqui em Fortaleza, né, na década de 90, o Gilberto, que é um dono de loja, um ciclista bem antigo, ele criou a Bike Romaria, que consistia de Fortaleza para Canindé. Canindé. Né? Ainda hoje tem, né, esse passeio? Alguns grupos ainda fazem, mas quem criou na época foi o Gilberto. Sim. E daí começaram vários grupos de ciclistas, night bikers e tudo, fazia uma vez por ano, reunia, fazia aquele evento e ia os ciclistas em Bike Romaria para Canindé, pela BR, né, pelo asfalto. Sim. E como eu sou da região de Palmácia, que é o maciço de Baturité, que é a esquerda de Canindé, né, vai magiando a BR, eu tinha um sonho de ir para Canindé, mas eu queria ir por cima da serra, por trilha, por onde fosse. Menos então pelo eu asfalto. comecei... Não, pelo asfalto era se não tivesse... Eu só ando no asfalto quando não tem outro caminho. Então, o que acontece? Eu comecei a falar com uns e com outros ali, eu disse, rapaz, tenho vontade de ir pela serra, dá pra gente tirar o primeiro dia até Palmácia, dorme lá, no segundo dia a gente dorme em Caridade, no terceiro dia a gente chega em Canindé. Todo dia a gente faz um trecho ali e tal, e falei, rapaz, dá para me levar 5, que eu consigo casa de apoio, etc e tal.
Mas não conte pra ninguém, nessa história já tinha mais de 30 sabendo. Aí só cabia 5 para dar casa para 30 agora. Poxa! Aí começaram, faz uma camisa. Como é que a gente vai voltar? Arranja um ônibus para trazer a gente de volta e tal. Eu sei que nessa história eu consegui montar toda a logística e fiz o primeiro desafio do Single Track, né? Criei o nome do grupo, né? Então foi aí onde surgiu o MTB Single Track. Pronto, oficialmente o nome eu dou nesse período, nesse momento que a gente fez o primeiro desafio para Canindé. Saímos na sexta-feira, saímos na sexta até domingo, 180 quilômetros, fomos pela serra e fomos todos mapeados por mim com o Google Earth impresso nas minhas costas. Eu tinha as folhinhas de papel, ia só olhando, nós vamos entrar aqui, vamos entrar lá. Pronto. E assim deu certo. Então, foi assim que surgiu o MTB Single Track, para as pessoas que estão aqui, alguns fazem parte do MTB Single Track aqui, quem sabe é um dos maiores grupos do Ceará de pedal, de cicloturismo. Gilberto leva a turma para pedalar em vários lugares do Nordeste, né? Leva para Piocerá, leva a galera aqui pro Pix, traz a galera aqui pro Pix Pro Race. E assim, a galera é muito bacana, porque é uma família, velho. É uma família mesmo, no que eu posso observar, né? Você, o Jardel, monta essa galera e vai forte. Cara, mas você tá falando assim que naquela época você pegava no Google Earth, né? E fazia isso no mapa. Até hoje, essas explorações de trilhas e rotas, você faz dessa forma, você busca manter essa forma, vamos dizer assim, analógica, arcaica ainda, Gilberto? Tu não. Hoje tem Garmin, tá mais fácil. O que aconteceu, né? Mais ou menos em 2013, 2014, eu tive a oportunidade de ter o primeiro Garmin, né? Já vinha olhando, estudando um pouco. Eu sou muito de ler muito sobre algo que eu vou comprar, antes até mesmo de comprar. E consegui comprar o Garmin. E o meu grande objetivo, porque em 2013, ainda hoje, tem muita gente que não sabe. Imagina em 2013. Tinha pessoas que tinham Garmin e não sabia colocar uma rota nele e seguir. Uhum. Em 2013, quando eu comprei meu primeiro Garmin, que era um Edge 705, eu comprei e já descobri como fazia isso. Como eu já tinha afinidade com os mapas e o Google Earth, poxa, era uma mão na roda. Eu não precisava mais andar com 5 folhas de papel no bolso. Não. Comecei a traçar as rotas, marcar as trilhas que eu fazia. Muita trilha na região aqui, eu comento muito com a galera. Se você pegar aqui um raio de 100 km de Fortaleza, eu não preciso de Garmin. Eu não preciso de Garmin no raio de 100 km aqui de Fortaleza. Eu rodo, graças a Deus rodo. Mas o Garmin veio para facilitar, né? A gente tem que evoluir, a tecnologia ela vem para nos beneficiar. Mas hoje eu ainda continuo fazendo trilhas, fazendo mapeamento de rotas, né? Justamente usando o Google Earth, finalizando rotas e passando para o Garmin. E vamos lá, né, fazer a conferência, quando a gente faz uma cicloviagem, quando a gente vai fazer uma trilha de exploração. Algumas vezes não dá certo algumas coisas, mas a gente tem usado, eu pelo menos uso um tipo de mapa que ele mostra trilhas, estradas laterais, e a gente tem que ter o dom de saber. Deixa eu falar aqui, ó. Piva! O grande Piva tá aqui, ó. A gente vai contar ainda essa história desse cara aqui quando a gente for fazer alguma coisa daquele seu projeto aqui pelo Nordeste, viu? Aí quem sabe muita trilha junto com o Márcio Filho, viu? Esses dois juntos dá coisa boa, Piva. Bom, Gilberto, só te cortar porque eu tinha que falar pro Piva isso, velho. Então, vamos dar... Outra coisa que eu queria falar, te cortando, é que quando você falou do seu problema de saúde, que fez você voltar, né? Hoje tá fazendo 30 dias que eu tive aquele problema, cara, que eu te falei, né? A gente tava conversando, eu também tive um problema de saúde, pico hipertensivo. E eu botei na minha cabeça no dia 18 de junho, ou 18 de maio de 2020, e nunca mais eu saí de uma bicicleta. De lá pra cá só são 30 dias e já foram mais de 7 quilos, cara. Então, a bicicleta é uma coisa surreal.
Traz benefícios que não tem como você quantificar, velho. Então, desculpa, eu tinha que falar isso. Pode continuar, cara. Você tá falando aí dessa questão do Garmin, da tecnologia auxiliando. Pronto, então daí eu passei a gostar fazer essa exploração de trilhas, é uma coisa que eu curto bastante. Eu comento muito assim que, rapaz, onde tu mora? Ah, eu moro na cidade tal. Eu sou capaz de ir lá fazer uma trilha sem precisar de falar com ninguém, tudo da minha casa eu consigo mapear uma trilha, né? Uhum. A gente consegue ter essa percepção pelo Google Earth, que são imagens de satélite. A gente tem que ter um pouco com o tempo a gente adquire algumas experiências que a gente consegue distinguir. Na nossa região Nordeste, os rios, em certas épocas do ano, eles são secos. Então você confunde, em certos momentos, você pode confundir rios com estradas, né? Estradinhas, trilhas. Entendeu? Então a gente, com o tempo... o Márcio é um cara fera também. Então, assim, são questões que, com o tempo, a gente usa aquela percepção que a gente já usava no Google Earth e incorpora a tecnologia, né? Então, os erros têm diminuído bastante. Ainda acontece aqui e acolá da gente encontrar uma trilha fechada, mas você sabe, a natureza ela se modifica muito rápido. Pode acontecer em um ano uma trilha que estava aberta de uma imagem de satélite, ela está completamente fechada. Caduca então, muitas vezes, a galera cerca, né? Faz latifúndio, tá? São muitas variáveis. Então, acontece muito isso, mas o GPS veio para nos dar melhores condições e nos deixar assim mais rápidos, eu posso dizer, perder menos tempo, na verdade, né? Uhum. Então, Edilberto, você falou de conferência. Quando você vai fazer... agora no Carnaval, você fez um passeio de 200 e poucos quilômetros, não foi isso? Como foi Foi no Carnaval? Não, agora? foi... Não, foi ali era um vídeo antigo que eu tinha postado, né? Não, você fez um passeio que eu estava até marcando de ir contigo. Eu não lembro qual foi o último passeio que você fez antes da pandemia, o último cicloviário. Não, ele foi adiado, eu tive que adiá-lo. Ele ficou adiado agora para o período da pandemia, que não deu certo, e a gente ainda está aguardando de acontecer. Não aconteceu. Mas, sim, né? Mas aí, quando você levanta aquela trilha, por exemplo, a 200 quilômetros, de Fortaleza a Tianguá, vamos dizer aí. Você leva a galera do MTB Ciclotec, você costuma fazer a conferência antes de levar a galera ou não? Vai Pronto, mais pela sua experiência? Não, mais ou menos, normalmente, o que acontece? Nesse período, a gente tem um grupo pequeno daquela galera raiz antiga desse mountain bike. Eu, Eduardo, do Dudu, tem Eduardo Acioli, tem Rafael... E tem o Márcio aí do Piauí, né? A gente juntou Piauí e Ceará. Tem Maurício aí do Piauí também, tá entendendo? Heron. Então a gente tem meio que um grupo pequeno de explorações, juntando bikers do Ceará e do Piauí. Vez por outra, assim, durante um ano, a gente dá umas estudadas em algumas coisas ecológicas, naturais que a gente queira conhecer, tipo uma nascente de um rio, umas cachoeiras em uma determinada serras, e a gente vai lá, curte, faz uma exploração, mapeia as trilhas no Google Earth, vai lá para verificar. Ali são 4, 5 bikers, né, um grupo pequeno. Uhum. De lá a gente faz todo esse mapeamento, eu gravo tudo, eu tenho tudo gravado, eu tenho mais de 500 trilhas gravadas no meu Garmin. Então, dali eu monto um dia, preparo uma logística, o que dá, o que não dá, aí levo o grupo, o Single Track, para curtir um pedal que a gente chama de desafio, né? A gente passa 2, 3 dias pedalando, e nisso a gente já está aí com mais de 25 desafios em 10 anos, próximo ano o Single Track faz 10 anos. Cara, que massa, e eu vou, eu já falei para você que eu vou. Tá convidado. Se você não me chamar pro próximo, eu fico com raiva. Gilberto, cara. E, velho, são muitos quilômetros rodados, são muitas coisas vividas em cima da bike, velho. Né? Então, qual foi o maior perrengue que você já passou na bike? E qual foi a maior alegria que você já teve numa trilha dessa?
Perrengue, posso falar que em 2013, nesse mesmo grupo aí que eu estava conversando, a gente teve uma ideia de conhecer o pico mais alto do Ceará, que é o Pico da Serra Branca, situado geograficamente entre os municípios de Monsenhor Tabosa e Catunda, bem no meio do estado, mais ou menos. A gente até hoje tem pouco conhecimento, muita gente nem sabe onde fica, né? E a gente teve uma ideia, o pico mais famoso do Ceará é o Pico Alto, em Guaramiranga. Muita gente acha que ele é o pico mais alto do Ceará, mas ele não, ele é o terceiro. O pico mais alto do Ceará é o Pico da Serra Branca, esse que eu estou falando, e o segundo é o Pico do Olho d'Água, que é do lado do Pico da Serra Branca, em Monsenhor Tabosa. Então, eu, Eduardo Acioli, Dudu, mais Ednardo do Singlotrek, na época Cessé também foi a única mulher que foi. A gente juntou um grupo, a gente juntou ali um grupo de 6, 7, mapeamos uma trilha, a gente tinha 3 GPS só, né? Eram 8 ciclistas, mas só 3 GPS, hoje são muitos que usam. E mapeamos essa trilha, deu 256 quilômetros, né, para fazer em 3 dias, e aproximadamente 6 mil e alguma coisa de altimetria nesses 3 dias, né, 5, 6 mil. A gente teve umas perdas o Garmin descarregou, os que a gente usava, perdemos uns trechos, mas a gente estima que seja mais ou menos isso. Sim. E no último dia, passei o dia mais tranquilo que a gente estava em Monsenhor Tabosa para ir para o Pico da Serra Branca, que a distância da cidade ao pico é apenas 20 quilômetros, né? É uma coisa fácil. É uma estrada muito fácil. Não, essa estrada que vai é fácil, vai carro, vai tudo. Só que a gente resolveu fazer uma trilha contornando esse pico para depois subir. Aí o que era 20 foi para 56 quilômetros. Beleza, saímos de manhãzinha cedo, 7 horas da manhã, marcamos o almoço. Eu tinha conseguido um apoio com a prefeitura que a gente disse que ia divulgar, etc., o pico do estado. Aí montaram um almoço lá pra gente, etc. O carro de apoio um amigo da gente estava esperando pro almoço, etc. Nós saímos 7h30 da manhã. Começamos a fazer esse percurso. Quando chegou mais ou menos com 25, 30 quilômetros, nós começamos a subir a serra avistando o pico, só que pelo lado contrário do que usualmente as pessoas conhecem. Meu amigo, nós pegamos um labirinto de trilhas de cabra, de animal. Nós passamos 3 horas e meia perdidos com 3 GPS, sem 3 ótimos... Pô, 3 ótimos navegadores, Dudu e Eduardo Acioli. Pô, o Eduardo Acioli eu não conheço dele também, mas não sabia que ele era tão fera igual vocês, não. Mas vai. Pronto. Aí 3 caras então foi nós 8 perdidos dentro dessa caatinga, numa serra, empurrando bicicleta. A gente não via 1 metro, a gente não conseguia ver 1 metro de distância na frente da gente. Espinho, nós saímos de lá arranhado e rasgado dos pés à cabeça. Então foi se consumindo água, os alimentos que a gente não tinha levado muita coisa porque achava que ia ser facílimo. Pronto, então o que aconteceu? O tempo foi passando, nós já tínhamos chegado às 3h30 da tarde, já tínhamos ido e voltado todas as trilhas que podia existir, a gente não encontrava a trilha que a gente queria. Daí eu comecei a passar mal, né, de falta de água, hidratação e tudo, e assim, chamei a responsabilidade com o Eduardo, Eduardo Acioli, Eduardo Machin, e disse assim, rapaz, a gente precisa decidir. Ou a gente volta agora, porque a gente tem que chegar lá no pico antes do pôr do sol, poxa, a gente saiu de Pico Alto, 256 quilômetros, e não chegar onde a gente queria, ia ser trágico. Frustrante, cara. E eu disse, a gente precisa tomar uma decisão. E a decisão que eu acho aqui, pelo que eu já vi no GPS, a gente voltar, tem uma estrada à esquerda, que eu já tinha visualizado, e vamos pegar o nosso percurso inicial lá, o fácil que a gente consegue. Nisso a gente fez,
Nós chegamos no pico da Serra Branca, era exatamente 5h10 da tarde. Porra! O sol se pondo, nós desidratados, cansados. A gente conseguiu só tirar as fotos. Dar uma olhada assim para um lado, para o outro e tirar foto. E descer, porque já estava escurecendo. Meu amigo, quando nós voltamos... Sol, né, cara? Foi um presente. Foi. Chegamos... Essas fotos, quem quiser ver, tem no meu Facebook, tá tudo lá arquivado. Eu tenho muita foto e sempre divulgo. Véio, você vai ter que fazer um TBT dessa foto aí no feed do Instagram essa semana. Tem que postar depois. Aqui, vou fazer. Faça. Vou fazer, então. Então foi o maior perrengue que eu posso dizer que eu já passei. A primeira casa que eu encontrei, eu bebi 2 garrafas de 2 litros de água, que eu não me esqueço, de tanta sede que eu tava. Mas foi difícil, mas a gente conseguiu atingir o objetivo. E agora vai falar da maior alegria, cara, que você já teve na bike. Cara, como eu disse, é muito difícil. Essa parte é a mais difícil de falar sobre a alegria, sabe? Já tive muita coisa bacana, já vivenciei muita coisa. Eu posso misturar cicloviagem com exploração, com competição, com desafio, sabe? Cada um tem seu momento e, assim, graças a Deus, eu me sinto muito abençoado porque praticamente tudo me deixa alegre, sempre me deixa feliz, sabe? Mas se for para a gente dizer mais ou menos um momento de felicidade, assim, extremo, diferente, por momento, eu posso dizer que os ralis será pior será, que eu consegui concluir, né? Eu já fiz 5 vezes, já consegui fazê-lo 5 vezes, e o último que eu fiz foi bem especial, porque minha mãe tinha sido detectado um câncer, né, na língua, e eu estava inscrito, estava tudo para ir para o Piocerá, e me balancei de ir, de não ir, e assim, a gente fez um acompanhamento médico, e o médico tinha garantido que eu podia ir, né, na semana e retornar, que não ia ser uma cirurgia que ela tinha que fazer, etc. Graças a Deus, cara. E tal. Então, viajei meio que confiante, achando que quando eu chegasse aqui ia ser esse procedimento. Então, já estava meio tenso e ela deu muita força para mim ir, né, na época. E acabei indo para o Piocerá de 2019, né, do ano passado, que chegava em Juazeiro. Só que o que aconteceu, teve algumas mudanças lá, não sei o que foi. Eu sei que na quinta-feira, quando eu tinha terminado a 3ª etapa já do Piocerá, a gente estava indo dormir em Juazeiro, minha irmã me disse que a cirurgia tinha sido marcada para o outro dia de manhã. O outro dia, que era o último dia do Piocerá. Uhum. Aí eu pensei, não... exatamente, eu ia largar, né, e tal. A largada foi adiada, teve não é nem que foi adiada, na verdade, ela tinha sido só programada nessa questão agora que o Cordão, os Zenar estão fazendo, de no último dia tentar chegar ali na chegada da prova, juntar ciclistas, motos, carros chegarem no mesmo momento. Então a largada que começava 8, passou para 10 nesse dia, se eu não me engano. E por incrível que pareça, por um pouco de atraso e tudo, eu sei que quando eu larguei, ela tinha ido para a cirurgia, né? E eu passei, foram 90 quilômetros lá em Juazeiro, pela Chapada do Araripe. E, poxa, eu passei a prova toda. Eu passei essa prova, essa última etapa, tenso, assim, sabe aquela coisa que você quer que acabe logo? Se eu pudesse todas as forças lá, né? Mas a cabeça, tudo não. Com certeza, cara. Não tava, eu tava seguindo os atletas e tudo, eu não tinha, assim, cabeça para conversar, para curtir, como às vezes eu fazia, para focar. Minha cabeça era a cirurgia que estava acontecendo e eu queria chegar, queria terminar. Tanto que quando eu cheguei, cruzei a linha de chegada, eu soltei a bicicleta, eu peguei o telefone e fui ligar, que era a primeira coisa que eu queria ter notícia.
Sim. E no caso, quando eu cheguei e fui ligar, ela ainda estava fazendo a cirurgia, só foi terminar 2 horas depois de eu ter chegado. Então, assim, foi uma coisa muito tensa, mas fiquei feliz por ter concluído e a cirurgia ter dado tudo certo. Então, assim, foi um momento meio que marcou demais. Nesse tempo de pedal, eu posso dizer que foi esse momento. Mas tudo deu certo. Graças a Mas Deus. tive muita alegria. São inúmeras alegrias que eu já tive. Esse próximo ano eu já falei pro Cordão, já falei pro Zenardo. Eu vou pela primeira vez como atleta, se Deus quiser. Né? Tenho 3 Então nós vamos se encontrar lá de novo. E a gente vai, com certeza. Não, agora o gordinho aqui tá pra frente, meu amigo. É atleta. Gordinho que tem força. Tudo que for pra pedalar, meu amigo, pode me chamar que eu vou. Tá bom. E, velho, você falou desse perrengue. Nesses quilômetros, você saberia definir uma viagem mais marcante dessas suas que você teve? Qual foi a cicloviagem, cicloexploração mais marcante que você teve? Pronto, a gente começou essas cicloviagens mais ou menos agora em 2017, praticamente, né? Assim, cicloviagens de mais dias, né? Com mochila nas costas, né? Eu não uso alforjes, eu uso mochila. Tenho feito adaptações, me dou muito bem com a mochila que eu uso. É uma mochila bem anatômica que eu uso há bastante tempo e sou muito acostumado sempre fui com mochila de hidratação. Então não tenho dificuldade. Então você otimiza ali o que você precisa. E eu posso dizer que a gente fez 3 viagens que eu posso dizer muito marcantes. A primeira foi fazer Crato a Fortaleza por trilhas. Putz. Foram 606 quilômetros em 6 dias que a gente fez em 2017, né? Era um projeto que o Eduardo Acioli lançou, conversou comigo, a gente conversou com o Ernesto do Crato, e a gente decidiu, marcou uma data e fizemos isso. A gente fizemos em 6 dias, 606 quilômetros, deu mais ou menos 8.000 de altimetria, se eu não me engano. Uhum. Todo dia a gente dormiu numa cidade diferente. Depois a gente teve o projeto de fazer a fronteira mais ou menos do Ceará e Piauí. Era saindo de Chaval, que é a última cidade do Ceará, e chegar no Crato. Só que nesse sentido, a altimetria é muito alta. Então a gente conseguiu fazer só a primeira parte, que foi até Crateús, na Serra das Almas. A gente pretende, próximo ano, fazer a segunda parte, que é de Crateús até o Crato, né? Tô dentro. Mas, show de bola. Mas o total aí, essa primeira parte deu 500 quilômetros, deu 6.500 de altimetria pela Serra da Ibiapaba, a gente fez em 5 dias. Então o resto agora a gente pretende fazer em 6 dias, mais ou menos, que deve dar uns 600 quilômetros, 500 quilômetros ainda. E a altimetria maior, porque chega no Crato subindo. E outra que a gente fez uma aventura bacana, a cicloviagem, foi a do Canyon do Poti, que a gente fez com o Márcio Braz, Maurício, Heron, juntou bikers do Ceará, do Piauí. Quem quiser curtir, tem no canal do Ciclotrek aí um vídeo que eu montei, momentos que a gente fez. É uma região bastante ainda deserta, pouco habitada, que traz resquícios assim da nossa infância, de coisas que a gente nunca viu, que precisa ainda ser muito explorado, né? Então, assim, dessas 3, eu posso te dizer que todas foram diferentes, mas a Canyon do Poti é algo assim indescritível. Você passa quilômetros e quilômetros para ver uma habitação, tem muita presença ainda de animais, sabe? A gente foi acompanhado, a gente decidiu de última hora colocar um carro de apoio para levar nossas bagagens de um local onde a gente ia dormir a outro, né? Não era seguindo a gente porque não dava, não tem lógica. E a gente tinha um motorista, era um amigo nosso, biólogo, Sanjay. E ele, enquanto a gente dormia, enquanto a gente descansava, então quando a gente pedalava, ele ficava procurando rastros de animais, fotografando. Ele fotografou tanto animal nativo, que é impressionante a riqueza que existe nos cânions do Poti, né? A gente saiu de Crateús e chegamos a Castelo do Piauí. Foram 4 dias, 190 quilômetros que a gente pedalou.
a gente ficou 3 dias e meio sem sinal nenhum de comunicação. Sem o celular não funcionava nada. Massa, massa. Foi daí também que eu tive... Pode falar. Não, eu só ia falar que é uma viagem fantástica, até que quem quiser fazer, até o Márcio tem vários pacotes de viagem disso, né? A BRZ Adventure, que pode procurar aí depois quem tiver interesse aí no Instagram. É muito bacana e eu vou fazer uma dessa. Vai, continua. Essa Toda hora, é só marcar. É muito louca essa daí. Só para você ter ideia, no segundo e no terceiro dia que a gente fez o trecho lá, a gente rodou 35 quilômetros de 8h30, 9 horas da manhã até 5 horas da tarde. Nós rodamos 35 quilômetros. Porra, imagina. Tem areia que dá para fazer um mar. Fazer um mar naquela região. É muito louco, velho. Mas assim, foi uma aventura. As cachoeiras que tem ali, a Cachoeira da Lembrada, as fazendas que tem, os cânions do Potim, alguns trechos que ele submerge e depois volta. É algo assim maravilhoso. Eu já pensei, eu devo levar o Single Track agora em setembro, né? Que era o projeto que a gente tinha de viagem em maio, que a gente teve que adiar por causa da pandemia. A gente vai fazer um ciclotour lá, mas eu vou levar o pessoal só a entrada dos cânions. Não dá para fazer os cânions, esse pedal que a gente fez, com 30, 40 pessoas. A gente chega em casas, né? As casas e fazendas de apoio, ela não comporta. São pessoas que têm água em quartinha. A gente chegou, 5 horas da tarde, foram matar, animais para a gente poder se alimentar, sabe? Aquela coisa rústica, não existe uma programação. Não tem como você avisar, tô indo com 40 pessoas, vai ter isso, vai ter aquilo, né? E um fato muito marcante que a gente passou numa fazenda, todo dia a gente, depois da janta, a gente parava ali para conversar com os vaqueiros da fazenda que cuidavam. E a gente esteve na Fazenda Espírito Santo lá, a gente dormiu numa casinha na beira do rio. E a sede da fazenda era distante mais ou menos uns 800 metros dessa casinha que a gente dormia. E entre esse trecho tinha um paredãozinho, aqueles muros de pedra, que tem muito no interior do Piauí, que é montado uma pedrinha em cima de outra. Uhum. E a gente ia dessa casa para a sede, beirando uma trilhazinha, beirando esse muro, né? E tudo escuro, você não via nada. E a gente sentado lá depois do jantar, conversando com o vaqueiro, né? Sobre a região, sobre a fazenda, etc. Dessa fazenda para um local de civilização que tenha onde comprar alimentos e tudo, se eu não me engano, ele tinha falado que é coisa de 55 quilômetros, o canto mais perto. Ele comprar alguma coisa, vai uma vez no mês. Então a gente na roda de conversa, o Sanjay, que era o biólogo, chegou, né? Estava dentro dos matos lá, da estrela fotografando, isso por volta de 8h30 da noite. Aí chegou e foi logo perguntando pro vaqueiro, tem cobra por aqui, tem cascavel? Aí o vaqueiro disse assim, não, meu amigo, tem... A última que eu vi aqui faz uns 14 anos, matou o cavalo que tinha aqui do proprietário. E depois disso o cavalo morreu e nunca mais, graças a Deus, a gente viu nenhuma cascavel, não tem não. Nunca mais eu vi uma cascavel. Ele, você tem certeza disso? Tenho. O Sanjay, da casa que a gente dormiu, até a sede, fotografou umas 10 cascavel escoradas nesse muro. E foi... Imagina isso. E era um muro que a gente veio para jantar e para voltar. Não, brincando e dormindo do lado do muro. Tudo do lado. Na volta, a gente voltou a 100 metros de distância do muro. Ninguém queria passar mais perto do muro. E ele foi mostrar pro vaqueiro, todas as que eles fotografou cascavel lá que devia ter 1,5 metro. Porra. Imagina, velho, imagina. A cara do vaqueiro é inesquecível, sabe? Ele olhando pra cascavel e o Sanjay dizendo pra ele onde é que tinha. Aí a gente fez uma fogueira. Pois é verdade. Aí a gente fez... Verdade.
Aí a gente fez uma fogueira lá, espalhamos cinza, brasa, assim, tudo, mas elas não tinha perigo. Ele dizia que não existia perigo delas irem para casa que a gente estava. Elas ficam muito alocadas nas pedras. Mas a gente dormiu nas varandinhas, uns dormiram nas árvores, um armaram barraca. Coisa assim fantástica. Tem uma foto muito bacana que eu vou te mandar, que a gente tirou à noite do céu estrelado lá nos cânions do Poti. O Márcio que tirou. Massa, massa, massa. Vamos tentar combinar um passeio desse, velho, né? Pra eu poder falar com o Piva, pra ele vir, pra ele fazer a cobertura, pra ele tirar umas fotos, pra gente fazer esse acompanhamento aí. Que é só bacana, combinar. Né? Vamos. E tem aquele outro projeto lá de São Raimundo pra gente fazer também. Vai dar, tem muita coisa boa pra gente. Tem muita coisa boa pra gente inventar ainda nesse ciclismo de meu Deus. Demais. Cara, demais. Vamos dar sequência aqui, que ainda falta muita coisa, né, velho? A gente tá falando de bike, cicloviagem e tal, mas nem só de bike vive o Edilberto, né? Você tem uma grande outra paixão, né, que você até incentiva tão bem quanto o mountain bike, que é o trail run, né? É o trail run, que para quem não conhece, trail run é a modalidade de corrida a pé, né? Só que em vez de ser corrida em asfalto, em trilhas. Mas não é em trilha de estrada de chão, é corrida em meio a trilha, mata fechada, sobe pedra, desce pedra, assim. É uma coisa bem surreal, uma coisa bem bacana, né? E você tem também esse projeto de eventos. Então, como você até organiza, né? O circuito desafio vertical, né? Então, como começou também o seu envolvimento com a corrida de rua ou com o trail run, né? E a organização desses eventos de trail run juntamente com o mountain bike? O que acontece? Eu comecei a organizar um evento chamado Copa Serra Sertão com o Eduardo Lopes, né? A gente começou a organizar ali em 2014. E a gente teve a ideia, né? O trail run é uma modalidade que cresce demais na Europa, nos Estados Unidos, né? E existe uma afinidade muito grande com o mountain bike, porque a galera que gosta de corrida em trilhas, né? Nessa mesma visão, eles gostam da trilha, do single track, da parte mais casca que existe, não é de estradão, não é de plano, tá entendendo? Eles gostam de altimetria. Então, pela visão que eu tenho de atleta de mountain bike, eu já conseguia absorver isso, né? Então, em 2014, a gente começou a fazer essa Copa Serra Sertão e já tinha aquela ideia, no sul do país já tinha tido algumas provas dessa modalidade, e era algo muito, muito novo aqui no Ceará. Então a gente começou a lançar na Copa Serra Sertão, a gente fazia no sábado o trail run e no domingo fazia o mountain bike, né? Então as primeiras provas ali que a gente fez da Copa Serra Sertão em 2014, a primeira deu, se eu não me engano, 26 atletas, né? Aquelas pessoas raiz, minha namorada a Dani, que na época, Pedro, outros lá, que acho que Pedro nem estava dos grupos ainda, estavam Catiele, era um nicho muito pequeno, assim, de pessoas que acreditaram naquela ideia nossa, né? Mas fizeram acontecer. Lá no Pacuti a gente fez um circuito bacana de 3 quilômetros e deu 26 pessoas nessa primeira prova de cross run, trail run, né, que a gente comentava, e no domingo era um XCO. Olha, a Dani dizendo 24 atletas, então foi uma coisa assim, raiz, sabe, mas eu posso dizer que foi o primeiro marco, né, que a gente teve. Começo, né, quando foi a segunda etapa, a gente já conseguiu, acho que foi 30 atletas, 27 atletas. Não mudou muito, né? Mas era uma sementinha que a gente estava plantando justamente para poder desenvolver isso, né? E no domingo sempre eram as provas de mountain bike, que já era um público que a gente já tinha, que já conhecia a gente, etc. Mas a gente precisava crescer o trail, né, esse pessoal. E veio a terceira etapa, né, que graças a Deus foi em Palmácia,
onde a gente consegue ter mais um certo tipo de apoio, conhece mais alguns tipos de trilha. Eu montei os percursos lá, dei ideia para o Eduardo, né? A gente sempre se entendeu muito bem nessa questão de quando a gente organizava os eventos, eu montava praticamente os percursos, né? Dava ideias e tudo, a gente batia, ele cuidava de algumas coisas, eu de outras. Então, em Palmácia, lá na Copa Serra Sertão em 2014, foi um boom. A gente passou, além da primeira e segunda etapa, 25, 26 atletas, passamos para 90 atletas a gente conseguiu atingir Palmácia. Olha, cara. Então, já trouxe pessoas que só conheciam corrida de rua, etc. Depois veio a segunda edição, em 2015, como também a gente começou a colocar 150 atletas nas provas e em Guaramiranga conseguimos atingir 240, né? Então já foi crescendo esse movimento do trail, né? Dessa galera de trilha. E começou a surgir aqui um grupo, né? Os Brutos do Mato, né? Que Dani participava, Pedro, começou o Pedro Ângelo, e eles corriam muito serra pelo asfalto. E eu comecei a dar ideia de fazerem, sei lá, trilha, dar um jeitinho, vai conhecer isso, vai conhecer aquilo. Comecei a passar trekkings para ele, mostrando algumas trilhas, e começaram a praticar, começaram a fotografar. É algo bem como eu fiz o single track. O single track, cada trilha que eu fazia, eu fotografava, eu tirava foto. Na outra ia mais gente querendo conhecer, né? Então foi mais ou menos o que fizeram. Daí os Brutos, né, que é um grupo hoje grande de corredores aqui do Ceará, de trilhas. É o maior, né, do Ceará, né? Eu acho o Brutos bem conhecido, tem muita gente. Exatamente. Então eles começaram a absorver, foi começado a difundir, né? Então a Copa Serra Sertão a gente ainda fez ela aí até 2017, mas deu uma parada. No começo de 2016, quer dizer, 2016, se eu não me engano. Só que o que aconteceu? Eu sempre passei trilhas para eles, para treinarem, para difundir, etc., que é o que eu gostava, acompanhava elas várias vezes lá. E o que aconteceu? Em 2017, assumiu um prefeito em Palmácia, e ele pegou e chamou o Géres, né? O Géres é meu parceiro lá, que organiza as provas, eventos comigo, lá de Palmácia. E estava chegando a época da Semana do Município, e ele perguntou ao Géres se tinha algum evento programado para fazer, etc. E o Géres ligou para mim, cara, vamos fazer qualquer coisa. E não tinha como fazer mountain bike, porque o calendário já tinha sido lançado no começo do ano, não tinha como incorporar uma prova. Eu também não sou muito adepto de fazer uma prova sem participar de campeonato da federação, sabe? Eu acho que tem todo o seu valor a nível pessoal como atleta aqui, certo? Sempre pensei isso. Então, o que acontece? O Géres me falou e disse assim, cara, vamos fazer um trail run, eu vou pedir apoio e ajuda a quem eu conhecer e vamos ver se dá certo. E lancei uma prova mesmo na cara e na coragem com ele. Colocamos um valor de inscrição bem baixo, assim, nós não tínhamos nem noção de custo, de planilha, de gasto do que a gente ia precisar. A gente queria fazer a prova, que todo mundo fosse lá, curtisse e gostasse. Pedimos um certo apoio à prefeitura, deu o que a gente precisava de hidratação, de apoio logístico, de tudo. Resumindo, a gente conseguiu colocar 320 atletas numa prova lá e tinha sido a maior prova de trail acontecida no Ceará, em 2017. E eu chamei Palmácia Desafio Vertical, que foi uma sugestão dada pelo um grande atleta que tem aqui do Ceará, o Plauto, né, que a gente conversando, ele deu essa ideia do nome, eu gostei bastante, absorvi. Então a gente conseguiu colocar 320 atletas nessa prova em Palmácia e graças a Deus foi um sucesso. Fizemos 3 percursos, um de 21, de 12 e um de 6. E assim, foi uma prova muito falada, etc. Todos os atletas gostaram. E daí eu posso dizer que começou a surgir a ideia do desafio vertical como circuito. Em 2018, eu lancei uma etapa e convidei um amigo meu, o Góis de Itapajé, a fazer outra, né? E
fizemos, cada uma teve seu sucesso. Palmácia eu fiz a segunda edição, consegui 310 atletas novamente, já melhor estruturada, já melhor formalizada, a gente já tinha um parâmetro do que a gente precisava de custos, de apoio logístico, de staff, né? Então veio 2019 e ano passado eu tive a ideia de fazer o circuito, consegui e fiz com 3 etapas, né? Uma em Tapajé, outra em Palmácia e outra em Pacuti. Itapajé deu 150 atletas, Palmácia bateu de novo os 300, o pessoal ama Palmácia, graças a Deus. E Pacuti também no fim do ano a gente conseguiu colocar 300 atletas. Então, assim, foi um marco. Conseguir essa aproximação, agradeço muito. Muita gente lá sempre deu apoio, sempre participa, sempre divulga, né? Porque eu sempre comento, não é minha área, eu não corro, eu apenas dou um trote, alguma coisa. Então, foi uma forma assim que eu encontrei de fazer o que eles queriam, porque não tinha nenhum tipo de prova dessa modalidade aqui, né? Com altimetria, botei muito single track, né? Aqui no Piauí até a gente tem uma grande prova, né? Que é o Desafio Serra dos Matões, né? Que já fui 2 vezes com... O Luciano Shoa faz, é uma prova brilhante, fantástica. Mistura a corrida, o trail run com cultura, né? Você tá correndo. Festival de inverno, né? O Festival de inverno de Pedro II. Durante o Festival de inverno de Pedro II. Então você tá correndo, descendo as pirambeiras de pedra, quando você se depara com a galera trocando violino no meio do nada, velho. Então é uma coisa muito surreal, né? Aqui em Pix, né? A gente estava conversando até ontem, a gente fez um trail run, mas infelizmente não deu procedimento nisso porque o nível do mountain bike, de atenção que o mountain bike precisa na Pix Pro Race hoje é altíssimo, né? A gente coloca cada vez mais 500, 600 atletas e vem aumentando, né? Mas a gente conversou ontem, quem sabe não volte, né, esse ano agora com essa oportunidade para a gente fazer novamente. O que eu posso já te falar sobre isso, né? O que acontece, como a gente está falando desse assunto? Quando eu fazia a Copa Serra Sertão, né, com o Eduardo, a gente fazia no sábado o trail run, no domingo o mountain bike, pensando em usar a mesma estrutura, porque a gente não tinha um público, né? A gente não tinha um público garantido de trail que pagasse aquela prova, né? A gente não podia fazer uma prova, uma mega estrutura, pensar em tudo e dar 20 atletas. Era inviável, né? Sim. Então a gente usou a estrutura que a gente tinha do mountain bike para lançar. Quando eu fiz a primeira prova em Palmácia, com apoio, tive um apoio da prefeitura, etc. e tudo, e consegui colocar 320 atletas, eu tive a percepção que eu poderia separar. Então eu comecei a fazer só trail run, justamente pelo que você está dizendo. Imagina você, um Pix Pro Race, 600 atletas largando domingo e 500 largando no sábado para trail run. A gente, como organizador, é uma situação extrema de loucura que a gente ia viver. Você sabe o que eu estou dizendo, tá entendendo? Então eu tive essa percepção de separar. Então eu comecei a separar. O que é trail run para me dar atenção ao trail run. E o que é mountain bike. Então, graças a Deus eu fiz isso e deu muito certo. E pode ser uma sugestão para você futuramente fazer isso desmembrado. Criar um PPR Trail Run, tá entendendo? Totalmente a parte do mountain bike, tá entendendo? Como uma forma de fazer uma grande prova de Trail Run, tá entendendo? Isso a gente pode conversar sobre isso. Futuramente. Sobre isso, que você enquanto eu engatinho no mountain bike, ainda aprendendo, você já tá aí com muitas provas no currículo e no trail run já é um cara expert. Tanto é, cara, que, né, a gente falando, você agora como organizador de evento, você já organizou e já trabalhou como co-organizador de vários eventos aí de mountain bike, trail run, né? Como a gente pode citar a Copa Serra Sertão, que você falou aí muito, né? A ultramaratona e a maratona de Aracati,
né? Que, na verdade, eu queria ter corrido essa prova, não tive oportunidade. Mas vamos conversar com o Klaus para ele voltar a isso aí, que esse sonho não pode morrer, né? Então, Casca Trail, Tabuleiro XCM, às 6 horas do Barcelos, né? Um grande abraço do nosso amigo Regis, lá da Barcelos, o Itacup e o seu filho mais novo, né? Que é o Palmacia Desafio Vertical, né? Você trabalha com trail run, trabalha com cicloviagens, trabalha com desafios do single track, com eventos. Na tua opinião, qual é o maior desafio de um organizador de evento, cara? Que a gente sabe o palco que a gente tem que roer para poder o negócio funcionar, velho. Qual é o teu maior desafio? Primeiro, Daniel, eu acho assim, a gente organizador, a gente faz esse trabalho de organizar eventos para os atletas porque gosta, a gente é atleta. Então, como atleta, a gente procura dar o máximo e fazer o que os atletas gostam, né? Então, mesmo assim, a gente sabe que é bem complicado, é difícil. A nossa cabeça, a gente sabe o que a gente passa ali uma semana antes da prova, uma véspera de prova, é algo surreal. Só quem organiza sabe. Pronto. Então, assim, você tem toda aquela preocupação, você tem que ter a cabeça de montar o percurso, a logística. Eu vi a live do Márcio, poxa, tudo que o Márcio fala, como é, o que é ali, e a gente vivencia aquilo direto, né? Fazer aquela logística, onde a gente consegue botar um ponto de hidratação. Às vezes o atleta diz assim, por que não tinha um ponto de hidratação no quilômetro 30? Vá ver nossa logística para chegar no quilômetro 30. Às vezes é mais fácil para a gente, mais rápido, tá lá no quilômetro 25, tá entendendo? Então, isso aí, a gente que tem essa percepção, então isso aí já é um primeiro desafio, é você montar todo um percurso e toda uma logística. E o maior desafio que eu acho é você fazer acontecer, que dê tudo certo, porque eu queria no dia das minhas provas, eu pudesse me dividir em 50 staffs. Eu ser um staff em cada local, que eu sei que seria perfeito. Mas a gente não pode isso. Então a gente tem que ter uma equipe boa e as pessoas têm que ter a percepção de pensar igual a gente, de saber o que é para fazer. Porque quando o cara erra, o staff lá erra, a culpa vem para cima de nós. Qualquer erro que existir vem para cima de nós, né? Essa é a nossa responsabilidade. Então, a gente tem sempre que ter toda essa percepção e todo esse desafio de primeiro montar o percurso, depois fazer acontecer e, por último, ter a satisfação do atleta, que é quando a gente vai colher os frutos. Não existe coisa melhor do que tu terminar a prova, a gente como organizador, e tu receber 1000 parabéns. A prova foi show, foi excelente, pronto. Essa aí é a nossa satisfação primordial como organizador, né? Digo eu, sei que você... Pronto. É o que a gente precisa. É ouvir parabéns, deu tudo certo, show de bola. Isso aí motiva a gente fazer de novo. Me arrepia aqui, velho. Verdade. Porque, assim, o que a gente vive, pô, ninguém... a galera... Eu falo muito, brincando com muitos atletas. Porra, picos é difícil demais. Cara, difícil é fazer isso. Porque enquanto a galera tá sofrendo ali 90 quilômetros de sofrimento, 100 quilômetros de sofrimento, sol a pino, serras e mais serras, downhills mais downhills. Bicho, a gente passou um ano correndo no sol quente, levantando trilha, correndo atrás, botando a cara a tapa. Mas o que você falou com relação ao staff é muito importante, cara. Você ter uma equipe bem coesa e bem definida, uma equipe que saiba o que esteja fazendo. E, cara, eu acho que um dos maiores orgulhos que eu tenho na Pix Pro Race é do meu staff. É do staff da prova, porque a grande maioria, ninguém sabe, mas a grande maioria das pessoas que trabalham no staff da Pix Pro Race, elas não são ligadas ou praticantes diretamente do ciclismo. Elas são minhas amigas, são pessoas que gostam do evento, são pessoas que querem ver a coisa acontecer. Né? E totalmente todos amam estar naquele dia ali. Tem amigo meu que chega uma semana, um mês, um ano antes, Nenê, cara,
Tu bota meu nome do staff, viu? Que eu quero estar lá entregando água pra galera. Tu bota pra eu ir de moto, que eu quero estar cuidando da galera. Pô, é muito massa, né, velho? Você vê que são pessoas que não têm essa percepção, não vivem do mountain bike, não praticam mountain bike. Graças a Deus, por conta da pandemia, muitos estão entrando no mountain bike, que isso é uma coisa que aconteceu em benefício do nosso esporte. Né? Então, e eles têm esse amor por ver o negócio acontecer. É muito bacana. Então, mas essa responsabilidade que a gente assume de ter que estar pensando em tudo, né? Se nós fôssemos 50 pessoas, seria bom, seria bastante bem mais fácil lidar com isso, mas não somos e a gente tem que confiar nas pessoas que estão lá. E graças a Deus, eu não tive a oportunidade esse ano lá ano passado para Palmácia, mas só o que a gente escuta é elogio, cara. Lá em Palmácia, todo mundo, você tem que ir, Daniel, você tem que ir. O Jordani, né, vem. E esse ano a gente vai com fé em Deus. Lá é bom que é tudo plano. É igual aqui em Picos, só que pior. Porque lá tem altimetria de verdade, né? Lá dá 2.500, aqui dá 1.800, 2.000. Cara, bom, cara, vamos falar aqui um pouquinho de Picos Pro Race pra gente aí finalizando nossa live, o tempo já tá um pouco estendido, né? Eu vou deixar essa pergunta aqui sobre o cenário atual pra gente conversar por último, porque eu acho que vai render coisa boa pra finalizar, né? E, Tranquilo. bom, você já participou da Picos Pro Race, você veio em 2018 pra cá, ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu. Esse ano já estava tudo encaminhado para trazer a galera do MTB Single Track, juntamente com a galera do Jardel, né? Graças a Deus estava sendo um sucesso de... Nós vamos, mas nós vamos. E a gente vai, fé em Deus. A gente está aqui, daqui para o final do ano, a gente está junto aqui fazendo zoado em Picos, né? Mas, cara, Picos Pro Race você conheceu, já é uma prova que a gente já discutia antes de você vir participar, a gente já se falava, né? Mas o que mais te chamou a atenção aqui em Picos, cara? Como foi participar da prova para você? Como foi participar da prova para você, né? Vim para cá e o que mais te chamou a atenção? Pronto, o que acontece? Em 2018, mais ou menos, 2017, eu comecei a vislumbrar, sair um pouco do Ceará e começar a conhecer as provas do Piauí, né? A sua prova, o desafio das Opalas, né? Então, eu comecei a dar uma olhada em vídeos, né? E Picos, assim, ficou muito famoso devido à maratona, do Brasileiro de Maratona, né? Eu assisti todos os vídeos, né? Acompanhei. Não me sentia preparado de ir, não fui, né? Então, mas era uma meta que eu tinha de ir para Picos. Em 2018, a gente conversando, eu cheguei de Piaucerá e conversei com o Jardel. Jardel, vamos para Picos. Vamos montar uma equipe, um pacote, o que for, eu faço a logística e vamos para Picos. E assim a gente fez, né? Levamos 22 atletas em 2018, single track, Jardel. Eu fui para competi com a Cessé na dupla mista, que foi vice-campeão aí. E assim, a prova de Picos, para mim, eu posso dizer que ela foi meio que um marco para mim na questão do Palmácia MTB, sabe? Eu gosto muito de provas, eu posso falar raiz, que eram as provas de maratona de antigamente, que eram as provas de... Você pegava um campeonato cearense, você tinha 5 etapas de serras, né? Então eram percursos desafiadores, muito single track, muita altimetria, né? E assim, com o tempo, hoje em dia, como apareceu muitas provas de mountain bike, não falo que isso é de organizador, mas às vezes até por regiões, né? Ninguém pode cobrar uma altimetria numa região que não tem serra, né? Sim. Então ela vai ser uma prova de estradão, de single track, né? Então, assim, eu sempre gostei de provas, né, nessa concepção de serra, de altimetria, de single track, de percurso mais duro. E comecei a observar as provas do Piauí, né? E em 2018 me predestinei aí, fui. E achei uma prova maravilhosa, falei para você, 90 quilômetros, né, que deu aquele percurso, eu acho. Foram 92 quilômetros naquele ano, 2018.
Pronto, me preparei muito bem para a sua prova e no dia, nos primeiros 30 quilômetros, que tem aquele primeiro morro, chama Tanque, Serra do Tanque? Ou não... ali é o Tanque, a Serra do Tanque, né? E aquela subida, era o primeiro ano que a gente estava colocando a subida do T2, né? Que os atletas, carinhosamente que nomearam de Serra da Procissão, ou Subida da Procissão, né? Porque é todo mundo empurrando, ninguém só pedalando. Verdade, verdade. Então, eu me preparei bastante para a prova, mas no dia, sei lá o que aconteceu, nos primeiros 30 quilômetros eu tive só cãibra, coisas que eu não tinha há mais de um ano, que eu vinha treinando, isso era pior sem ter cãibra, sem nada. E aí, no dia, foi um sofrimento. Cessé me esperou muito, né? A gente treinava junto e ela me esperou bastante e tudo. Eu passei uma prova de muita dificuldade para mim, né? Eu sabia que ia ser difícil, mas gostava. Só que foi mais difícil ainda por essas questões clínicas que eu passei. Mas eu voltei com o aprendizado da prova. De quê? Quilometragem alta, altimetria e trechos técnicos, certo? Então, em 2019, né, isso foi 2018, em 2019, eu solicitei, quando cheguei, conversei com o Géres, e solicitei à federação, Eduardo, a colocar Palmácia novamente no Campeonato Cearense de Maratona, que eu e Géres ia organizar uma prova de maratona. E a propaganda que eu fiz, que eu sempre comento, em 2018 também eu participei do Desafio das Opalas, né, no Festival de Inverno. A Dani foi pro trail run no sábado e eu corri no domingo mountain bike, né? Então, a gente, quando eu voltei a essa concepção das duas provas do Piauí, que o Opalas também, o Fernando, né, lá. O Fernandinho e o pessoal da PC lá organiza. Lá é duro, velho. Conversei, tive uma certa afinidade de conversar com ele e gostei demais da prova lá, trouxe boas informações aqui para Fortaleza também. Divulguei bastante, tanto que no ano passado já teve outros atletas daqui que foram, eu não fui, mas já teve mais gente que foi, né? E eu tenho comentado com o Jardel também que era uma prova alvo que a gente deveria ir. Mas voltando para Picos, eu voltei com essa visão de que a gente precisava voltar a ter provas com quilometragem alta, né? Que a gente não tem, né? Estavam diminuindo, altimetria e percursos técnicos, né? Muita gente às vezes acha... Prova de mountain bike no campeonato. Verdade. Então o que acontece? Eu tive essa concepção. Em Palmácia não existe prova fácil, como fazer uma prova fácil em Palmácia. Não tem como. Historicamente ela cedia provas de mountain bike desde 2000. A gente fez uma primeira prova lá. E sempre foram provas duras, porque alia serra e sertão, né? Sim. Então eu disse, eu vou fazer uma prova lá em Palmácia, baseada no Picos Pro Race, quilometragem, altimetria, percurso técnico. Com 70, eu projetei o percurso, né? Fiz todo o monteio, eu acho que acontece contigo, né? Quando a gente vai dormir, antes de pegar no sono, a gente pensa num percurso e acorda, no outro dia dá certo. Vai depois, não dorme mais, liga pro Márcio, isso aqui é loucura. Pronto, desse jeito, eu faço dessa mesma forma. Então já projetei toda a prova de Palmácia para 2019. Lá a gente conseguiu 70 km, 1.900 de altimetria, e tivemos 230 atletas. Que até quando eu fui realizar a prova, que eu comecei a divulgar que era 70 km com 1.900, foi uma chiadeira grande. Muitos atletas dizendo, é dura demais, tu vai matar o povo, aquelas histórias, né? Mas eu fiz uma conversa, eu posso falar um boca a boca com vários amigos que eu tenho no mundo de ciclismo, que eu conheço o tipo de atleta que são, comecei a pedir apoio. A galera do meu grupo, que já é acostumada com o que a gente faz, de desafio, de tudo, sempre chega junto, participa, divulga. Então, eu consegui, né? Eu achava até que eu pensava em colocar 200 e consegui 234, né?
porque Sucesso. Palmácia fazia 2 anos que não participava do campeonato, e esses 2 anos foi quando deu esse boom de provas. Então eu tinha aquele medo de não ser absolvido, mas aquela galera mesmo que gosta de um Pix Pro Race da vida e tudo, chegou junto, tá entendendo? Sem Na dúvida. questão principalmente de participar de uma prova difícil. Esse ano a gente ia fazer a 2ª edição, ainda estamos analisando aí a questão dessa pandemia, mas é isso. Eu posso te falar que tua prova, a prova de Pix, ela me deu base e me deu ideias para mim fazer a minha prova de Palmácia. Não, pode ter certeza disso. Em questão de que as provas de Palmácia sempre eram 50 quilômetros. Eu já passei para 70, já estou sonhando com uma prova de 100 quilômetros lá, né, daqui a uns anos, tá entendendo? Mas abriu minha cabeça novamente para isso. Eu digo muito para os atletas aqui que eu conheço, falo para meus amigos, que as provas do Piauí, elas têm aliado muito essa questão, quilometragem alta, altimetria e percurso técnico, como é a sua prova e a prova de Opala. A gente também tem aqui no Piauí o Catraga Ride, que também já ouvi falar. É uma prova de estrutura muito boa, né? Tem o desafio Timon Bikers também, que é aqui na divisa, Timon, já ouvi. Piauí. Então a gente tem número de nível de organização, de trilhas, técnicas, de estrutura. Nosso estado é bem servido, graças a Deus. E o que a gente quer é crescer cada vez mais. Na verdade, é como eu digo, eu não estou querendo dizer que a prova que não tinha altimetria, ela vai ter menos ou mais dificuldade de alguma. A questão... Cada prova tem seu grau de dificuldade. Sua particularidade. Exatamente, tá entendendo? Então, assim, como eu tenho Palmácia, que é uma região serrana, do maciço aqui a 60 quilômetros de Fortaleza, e a gente tem condições de fazer uma prova de altimetria, a gente vai usar o que o município, o que a cidade tem, para a gente fazer o melhor possível. Como também como a gente fez a prova, quando eu organizei a Ultra, eu fiz o projeto da Ultra Maratona com o Klaus, a gente também criou aquele ambiente de dificuldade com uma prova muito difícil, com altimetria que não tinha uma serra, mas que era um grande grau de dificuldade. Então, isso cada região vai ter sua particularidade. Exatamente. Bom, Gilberto, e assim... A Pix Pro Race, ela cresceu bastante, a gente tem chegado em lugares que a gente eu estava conversando hoje mais cedo com uma pessoa, a gente criou a Pix Pro Race em 2013, né? Buscando ser realmente uma das grandes provas do país, mostrar que o Nordeste, que o Piauí, que a gente tem capacidade de oferecer a todo o país eventos bem organizados, bem estruturados, né? E isso vem acontecendo cada ano que passa. Todo o Nordeste está vindo para cá, não só o Nordeste, né? Mas todo o país. A gente tem atletas de vários lugares, né? O último ano a gente teve atleta de mais de 17 estados do Brasil, né? Então é bem bacana. Então, como você vê a importância da Pix Pro Race no ciclismo nordestino hoje? Como eu tenho falado, né? A Pix Pro Race hoje, na minha concepção, já falei isso abertamente para muitos, eu considero entre as 3 ali maiores provas do Nordeste hoje em dia, sem dúvida, e entre as maiores do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, pela organização que pela estrutura, tudo que envolve o que eu consegui absorver quando eu participei da prova, tá entendendo? É uma prova que não deixa a desejar tecnicamente, estruturalmente, para nenhuma prova do eixo sul, do eixo norte, tá entendendo? E provas grandes do Nordeste, né? Tanto que nessas conversas, né, você deve lembrar que eu tinha comentado, faz uma ultra aí que vai dar certo, tá entendendo? Por quê? Vai dar então... certo. Pois essa foi a concepção. Sem dúvida nenhuma, a prova de Picos, a partir do momento que ela sediou aquele brasileiro de maratona, né? Acho que foi 2017, foi? 2015, certo? Eu acho que ela foi um marco de consolidação, né? Você atingiu ali um ápice nacional, que é a prova grande visibilidade,
E de lá para cá você está mantendo, não foi você chegou lá e começou a cair, você chegou lá, se mantém e continua crescendo. Graças a Deus, graças a Deus, os atletas. Independente, exatamente, tá entendendo? Graças aos atletas que vão, gostam e voltam, né? Exatamente. Essa é a nossa satisfação também. O melhor propaganda que existe de nossos eventos é o boca a boca. Cara, já vamos para mais uma hora de live aqui, já está quase perto de terminar, então vou te perguntar uma perguntinha aqui, a última. Vamos ser breve, porque eu vou te perguntar, tu faz tua mensagem final para a gente encerrar aqui. Então, se a gente está vivendo isso, desse tempo, pandemia, como é que não tá? Hoje eu conversei com o Dudu, hoje eu estava conversando com o Agnaldo da Paraíba, né? Conversando com o Ciro Coutinho, que eu não sei se ele está aqui, o Marco Melo, do Pernambuco, para a gente buscar... Tá, entraram aí, eu vi. Pois é, buscar como é que vai ser essa retomada desses eventos aqui na nossa região, né? Vendo já datas, futuras datas para não chocar, porque vai ser um ano muito curto, né? Então, quais são suas expectativas para esse retorno do ciclismo pós-pandemia, cara? Daniel, eu tenho avaliado o seguinte, é um momento que a gente tem que ter concepção. Todo mundo, o mundo inteiro parou e todo mundo praticamente está perdendo alguma coisa, financeiramente, de trabalho, de lazer, de tudo, né? Então é um momento crítico que a humanidade está passando, que a gente não esperava, né? A gente chegou no começo do ano, fez todo um planejamento, pensou viagens, pensou competições, pensou eventos, pensou trabalho, pensou família. Isso veio para mudar tudo isso, para parar, dar um tempo, que é o que a gente está passando, e a gente poder recomeçar, né? Esse período que a gente está agora em casa, acho que muita gente se redescobriu fazendo novas atividades, fazendo coisas que não fazia antigamente, né? Até com família, com trabalho, com tudo. Então eu acho o seguinte, como eu comento, eu ainda não cancelei, a prova de Palmaço, não cancelei as etapas que eu ainda tenho divulgadas esse ano de trail run, né, dos meus eventos. Eventos do single track também de desafios foram adiados, né? Mas eu falo para todo mundo, eu estou sendo muito prudente, eu prefiro ser muito prudente, a gente precisa saber como a gente vai voltar, como vai estar a situação de contaminação perante a população, quais os protocolos que nós organizadores vamos ter que se adequar, qual o impacto que vai ter isso nos eventos, para então a gente começar a pensar como vai ser, o que vai ser, quando vai ser. Muita gente me pergunta, quando vai ser isso, quando vai ser? Meu amigo, ninguém sabe, não dá para você hoje dizer uma data. Você corre o risco de dizer dia 10 de setembro e chegar a 10 de setembro a gente está na mesma situação. Ou pior. A gente ainda... Ou pior, exatamente. Então, o que eu estou esperando para poder me manifestar, para poder dar um pouco de segurança sobre questões de data, de tudo? Eu estou esperando um primeiro momento da liberação de eventos no governo do Ceará. Quando eles começarem a acontecer o primeiro, reagendou, vai fazer e tudo, eu vou ter condições de formalizar datas, pensar o que vou fazer, como devo fazer, né? Então é um momento que todo mundo tem que ter muita paciência e prudência. O importante agora, eu fiz até um vídeo ontem, que o mais importante agora é a gente estar todo mundo bem com nossas famílias. Isso é o mais importante. Pô, Gilberto, cara, muito bacana estar podendo falar aqui contigo, cara. Te agradecer mais uma vez pela sua participação, por esse tempo, né? Conversa boa, vai rápido. Vamos marcar mais lives aqui para a gente discutir, falar só dos nossos projetos de cicloviagens, né? Desses projetos que você tem das provas, retomada de evento, tem muita coisa bacana para a gente conversar, cara. Pode marcar. Pode marcar a live 2. Com toda certeza vai ter, cara. Vai ter. Vamos continuar no WhatsApp aqui, conversando. Essa questão
dessas viagens aqui no Piauí, né? Serra da Capivara, Da Capivara. 7 cidades, fazer um negócio, uma expedição muito louca, cara. Eu quero tirar aquela ideia do papel. E é isso, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, por ter aceitado o convite, por estar aqui, por sempre me escutar quando eu preciso de conselho, né? Sempre quando eu preciso. Rapaz, Gilberto, o que é que você acha disso, daquilo? Pra gente poder crescer e evoluir juntos, cara. Que eu acho que o nosso esporte, a gente tem que se manter unido, né? A gente é tão pequeno ainda, a gente tá gatilhando agora. Nosso esporte está passando por um momento muito bacana de crescimento, de cada vez pessoas mais querendo pedalar. E eu acho que não pode ter desavenças no nosso esporte, cara. A gente tem que estar unido, ajudando um outro. Que só assim a gente vai crescer, cara. Então, muito obrigado por você estar aqui, cara. Queria que você deixasse sua mensagem final. A gente tem 2 minutos. Queria te agradecer mais uma vez. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí que participou, que viu a live, né? Que deixou comentários e tudo. Agradeço demais e estamos aí. Quem quiser qualquer informação, qualquer ajuda, o que a gente tiver das nossas condições, estamos aí para ajudar. MTB Single Track lá no Instagram, podem falar, mandar mensagens lá que eu respondo. Muita gente aí tem meu contato, pode passar também, não tem problema nenhum. Grande abraço, boa noite para todo mundo. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Até a próxima.